Saudações a todos e sejam bem-vindos para mais uma edição do Saine Podcast, a segunda edição do ano 2026. E temos como convidado especial um jovem ativista que junto vamos analisar um tema muito pertinente que envolve as redes sociais. Junto, hoje, com este jovem, com o nosso convidado, saberemos, né, como é que nós podemos fazer um bom uso das redes sociais, como é de hábito, né? Antes que entremos no nosso bate-papo, na nossa conversa, vou dar o espaço ao nosso convidado para que possa se apresentar. Seja bem-vindo, fale-nos um pouco de si, um pouco de si. Seja bem-vindo. Saudações caríssimos, grato pelo espaço que o nosso amigo Saine Podcast nos dá hoje de estar aqui diante do seu programa. É uma honra estar em frente de um amigo, tanto como estar em frente de vocês que estão nos ouvindo neste momento. Certo. Como ele estava dizendo, eu sou José Paulo Josias, um jovem, como ele disse, também sou um ativista social. Então, sou um jovem que gosta de ver o desenvolvimento comunitário, tanto como o desenvolvimento do país, muito mais focado em crianças e jovens, porque é a classe que muitas das vezes fica afetada pelas redes sociais, tanto como fica afetada pelos impactos negativos daquilo que a sociedade hoje impõe para as crianças, tanto como para os jovens. Então, acredito que este que é um pouco de mim. Podemos avançar? Podemos, sim. Podemos, ok. Como a primeira pergunta, né, até quando que nós podemos considerar o uso incorreto das redes sociais? Quando ouço muitas das vezes o uso incorreto das redes sociais, percebo que tudo na vida é preciso temperança, ou é preciso um equilíbrio. Nós temos em mente que a rede social, por exemplo, é uma plataforma digital que permite com que as pessoas se comuniquem, mas essa mesma plataforma pode ser ela benéfica ou positiva ou não benéfica. Então, quando dizemos o impacto negativo das redes sociais, eu me lembro, é como se fosse um pescador, por exemplo. Um pescador, quando está no mar, quando ele lança a rede, ele carrega quase todos os peixes que estão ali, os peixes bons e peixes maus. Mas quando ele carrega a rede, o que ele faz? Seleciona os peixes que quer, leva, aqueles que não quer, devolve ao mar. Então, quando as redes sociais se tornam negativas, é quando as pessoas recolhem tudo o que vem para a rede social. Por exemplo, ela pode ser mal em qual contexto? Quando ela, por exemplo, nós botamos na rede social informações falsas, como, por exemplo, fake news. Certo. Quando a rede social é usada como uma forma de comparação de vida, isso também se torna negativo, porque você entra na rede, por exemplo, você encontra, por exemplo, o Saine a fazer um vídeo como esse, muito bom, e você diz, não, o Saine é um jovem desenvolvido, é um jovem já formado na vida, e o que passa pela minha mente? Surge ali uma coisa chamada comparação. Eu começo a me comparar com o Saine, eu talvez me comparo com uma outra pessoa que talvez tenha uma vida um pouco mais crescida. Certo. Normalmente acabamos desenvolvendo aquilo que é a depressão, porque pensamos que os outros são mais bem que nós. Então, quando olhamos a rede social nessas formas, nesses moldes, ela se torna negativa, porque nós às vezes usamos a rede social para comparações, rede social para falar mal dos outros ou difamar os outros, a rede social, por exemplo, para aceder a conteúdos que não são construtivos para a juventude, por exemplo. Certo. Então, acredito que o uso da rede social nessas formas, ele se torna incorreto. Também quando gastamos um tempo excessivo, por exemplo, no WhatsApp, no Facebook. Há jovens que, ao invés de estudar, ficam levando tempo na internet, nas redes sociais. Às vezes conversando, às vezes assistindo vídeos, coisas sem interesse. E você pergunta ao jovem, o que você aprendeu? Você percebe que não aprendeu nada. Logo, você percebe que o jovem usou em excesso, isso já se torna um impacto negativo da rede social, em que a pessoa até acaba perdendo o tempo das coisas, não consegue fazer outras coisas a não ser ficar na rede social. Muito obrigado. Eu acredito que acabaste aí de referenciar alguns impactos negativos das redes sociais. Então nós gostaríamos de saber, né, quais são os impactos principais, né, negativos das redes sociais e como que as redes sociais podem afetar a saúde mental dos jovens ou dos usuários, tanto também como os adultos, como referenciávamos os adultos, os jovens e também os usuários, neste caso. Muito bom. Como eu estava dizendo há segundos atrás,
que também o excesso do tempo é um impacto negativo na rede social. Uma coisa também que tenho notado muito como alguém que faz análise social é que as redes sociais criam divisão social, ou o que é isso? Exclusão social. Muitas das vezes, hoje em dia, nós temos mais amigos virtuais do que amigos físicos. Quer dizer, a pessoa passa todo dia em casa, dentro do quarto, com o seu celular, conversando com amigos, vendo vídeo, mas não tem tempo de ter uma interação social, tendo em conta que o ser humano é alguém social. Mas quando o ser humano se exclui e fica só no único lugar, então nós dizemos que a pessoa está usando a rede social de uma forma negativa, porque se excluir na sociedade também não é um ato bom. Traz problemas, sejam físicos ou mesmo mentais. Também nós percebemos que um dos problemas é a baixa autoestima. Como eu disse, um jovem, por exemplo, que compara a vida do outro jovem com a dele. Por exemplo, eu posto uma foto bem bonita, talvez no meu WhatsApp, ou no Facebook, Twitter ou Instagram, num sítio bonito. O que o outro jovem pensa? Que não, esse jovem está a viver. Como dizem agora, né? Hoje em dia, está a viver. E o que vem na mente desse jovem? Que ele não está a viver? Não está a viver. O que acontece? Surge ali a baixa autoestima, que já é um problema, que também pode levar à depressão. Outra vez, um jovem que tem uma vida diferente de outros jovens. Por exemplo, há jovens que, por exemplo, não vão em ambientes sociais. Por exemplo, festas, baladas. E quando ele vê outros que vão lá e vê aquelas pessoas felizes, então ele acaba pensando que a felicidade está lá. Enquanto que não. Então ele fica comprando a vida dele e a do outro, e ele pensa que está perdendo mais que o outro. Então também esse é um outro ponto muito negativo da rede social, seja para os adultos ou para os jovens, em termos mentais. Então outra coisa também é a dificuldade de concentração. A psicologia acaba dizendo que as pessoas ficam muito tempo ligadas em telas, além apenas da rede social, tanto como tela, acabam perdendo a capacidade de se concentrar. Então, quando o nosso cérebro habitua muito à mídia, ele acaba perdendo essa capacidade analítica, tanto como de decisão. Então, a criança, por exemplo, passou a noite assistindo talvez alguma coisa na rede social, vai dormir, dia seguinte pode chegar na escola, a professora lhe perguntar, eu, por exemplo, José, como estás? Já pensa ficar só vendo a professora? A pessoa começa a dizer uma junto, a criança fica apenas parada, sem saber perde a concentração. E também um outro problema é a dependência digital. Vício neste caso. Exatamente, o vício em tela. Então, a pessoa que fica muito tempo nas redes sociais acaba desenvolvendo o vício em telas. O que acontece? Já viu aquele caso em que a pessoa pega o celular do bolso, por exemplo, tira, olha, depois devolve? Certo, já. Quer dizer, você começa a ver que a pessoa em pouco tempo pega o celular, verifica, não tem programas, verifica, depois deixa o telemóvel. É a dependência digital. De repente entrou no Facebook sem nenhum programa, entra no WhatsApp sem nenhum programa. Então nós vamos ver também um dos impactos é a dependência digital. Então você começa a perceber hoje em dia que há famílias que todos, por exemplo, têm telemóveis, o pai, a mãe e o filho. Por exemplo, chega no momento do jantar, sabe ver que o pai está com o telemóvel, a mãe também está com o telemóvel, até também o filho com o telemóvel. Não há conversa, não há acompanhamento do filho. Então podemos dizer que o celular ou o mau uso das redes sociais pode nos dissociar. Exatamente. Pode nos dissociar. Exatamente. E vimos também famílias que não têm aquele bate-papo, né? Conversa familiar devido às redes sociais, ou celular neste caso. Exatamente. E também um dos riscos é que nós aprendemos coisas que não são convenientes nas redes sociais. Nós percebemos que, por causa das redes sociais, hoje em dia, há meninas que se sexualizam. Certo. Por exemplo, tu entras no Facebook ou no WhatsApp, tem algumas danças que algumas raparigas fazem, por exemplo. Danças um pouco sensuais. Exatamente. E entre outras danças. Então, quando a rapariga, por exemplo, faz aquilo, e outras pessoas, por exemplo, adultas, veem aquilo, acabam mesmo que pensando que a rapariga já é crescida. E a rapariga fica
é risco, porque algumas até usam top apenas para fazer aquele tipo de vídeo. Exatamente. O que acaba atraindo atração para o corpo dela para as pessoas. Então as pessoas vão indo atrás daquela moça, por exemplo, a rapariga, por causa daquilo que ela mostrou nas redes sociais. Então isso pode vir, por exemplo, em algum momento a criar aquilo que é assédio sexual, por exemplo, para a rapariga. Então, nós compreendemos também esse é um prejuízo, seja para os jovens, seja para os adultos. Certo. Então, muito obrigado. Só de referenciar, né? Estamos a falar do impacto negativo das redes sociais e vamos falar, né, do impacto negativo, mas também iremos ter uma solução com o nosso ativista cá. Ele vai nos dizer como que nós podemos também fazer um bom uso das redes sociais. E dando continuidade, como é que o uso excessivo das redes sociais nem podem influenciar ou podem contribuir para a ansiedade e a depressão. Ok, muito bem. Eu acho que já referenciei, mas precisamos revisar mais um pouco. Então, talvez vou voltar a repisar. Vou contar uma história minha mesmo, um pouco sobre isso. Certo. Existe algum momento em que eu estava vendo status. Tenho amigos, tenho colegas e tenho colegas gravados, né? Certo. Às vezes via, por exemplo, colegas que postavam vários assuntos ali. Às vezes outros em lugares bonitos, outros, por exemplo, a fazerem faculdades lindas, por exemplo, outros a graduarem, a fazerem muita coisa. E me lembro que eu não tenho, por exemplo, um certo grau. Não quero aqui mencionar porque é um pouco pessoal. Não tenho um certo grau. E vi, por exemplo, pessoas que estavam graduando naquele grau, ou estudando naquele grau. E eu pensei comigo mesmo, estou ficando atrás. Estou ficando atrás. Fiquei com esse pensamento ao ponto de perder controle. Ao ponto de decidir que não. Qualquer coisa que me vier à frente para fazer, eu vou fazer. Não a esperança já não existia nesse caso. Não porque não existia esperança, mas porque a ansiedade de ver outros indo nos outros níveis, que eu talvez antes de chegar lá, e essa comparação me fez pensar que eu estou muito atrasado. Então eu procurava já qualquer meio de resolver aquela situação, sem saber que cada coisa tem seu tempo. Então um dos prejuízos é a comparação que acaba gerando ansiedade. Então, isso é o que eu queria fazer, mas existe alguns casos em que você, quando se compara, você se inferioriza demais. Você acaba pensando que você não é nada. E tem casos também que você já tenta superar a pessoa que você viu neste caso. Exatamente. Você percebe que, por exemplo, o estudo de superação, você não sabe que meios outra pessoa usou para estar lá. Então, você tenta e não dá certo. E o que acontece? Você fica triste. Você se acha conseguiu. Exatamente. Você se acha um fracassado. Logo, você se acha um fracassado, você pensa que não é capaz, começam os sinais de tristeza, e você entra em depressão. Porque você pensa que não é capaz, você pensa que não vai conseguir. Percebe? Então, eu acho que essa comparação também leva à depressão, tanto como à ansiedade. O pensar que a vida do outro é melhor que a sua, às vezes também leva a esses extremos. E as redes mostram isso. Porque se eu tirar, por exemplo, uma foto, às vezes penso antes de postar. Posso tirar 10 fotos, mas acredite, eu vou postar a foto que eu achar mais bonita. Para não bandeirar, o jovem diz isso. Exatamente. E às vezes num lugar que vou lá uma vez por ano. E às vezes nem quando eu procuro dinheiro, fui convidado. Mas, por exemplo, sair quando eu ver dizer que não, esse jovem está a respirar. Saber que não, apenas foi um convite. Então, aí podemos dizer que não é tudo aquilo que nós vimos. Exatamente. Neste caso, tem pessoas que vivem pela aparência. Você pode ver que estão bem de vida, por enquanto, chegando em casa, estão numa extrema pobreza, neste caso. Exatamente. E as redes, elas às vezes mostram isso. Nem tudo que a gente vê na rede então, são aparências, porque nas redes sociais posta aquilo que é perfeito. Então, quando você se compara ao que não é perfeito, quando a sua vida é outra, então também você pode ter o risco de fato entrar em depressão ou mesmo em ansiedade. Certo. Muito obrigado. E dando a última questão do nosso bate-papo, estamos quase na reta final, né? Quais são, primeiro vamos falar das consequências, né? Visto que já referenciaste, mas precisamos repisar, né? Quais são as consequências do cyberbullying? Vimos que nas redes sociais existem pessoas que tentam desabafar e quando eles vão nas redes sociais,
existem comentários, tanto positivos como comentários negativos. Daí nós vamos referenciar já cyberbullying, né? Nós encontramos que tem pessoas que você remete a tua situação, sua doença, mas tem pessoas que mandam comentários negativos, te menosprezando, né? Então nós queremos saber quais são as consequências de cyberbullying nas redes sociais e como é que nós podemos prevenir esse cyberbullying. Ok, muito bem. Talvez antes de eu falar das consequências, eu queria talvez deixar aqui claro, talvez a quem está nos ver aqui e não sabe o que é cyberbullying. Então, quando dizemos cyberbullying, é um tipo de violência psicológica que acontece no âmbito digital. Certo. Então, isto que é cyberbullying. Então, é uma violência que acontece de forma digital. Digital, nas redes sociais. E é psicológica, porque abate outra pessoa. E quero referenciar que nos últimos anos é uma das violências que está se propagando muito. Percebes? Uma violência que está em crescimento. Porque muitas das vezes, se eu, por exemplo, chamar-te, não que você seja um exemplo de burro, pessoalmente, você se ofende um pouco. Um pouco, certo. Mas se eu te enviar uma mensagem burro, você às vezes leva um pouco de ânimo leve. Ou quando alguém me diz que eu estava conversando com uma moça e ela me chamou de burro. Telefonicamente, disse, é telefone, só isso ali. Percebe? É uma violência que está em crescimento, nós não conseguimos ver esses impactos. Então, para mim, as consequências do cyberbullying vão além daquilo que nós pensamos. Por exemplo, há minutos eu referenciei as consequências das redes sociais, do mau uso das redes sociais. Então, as consequências do cyberbullying se associam também às consequências do mau uso da rede social. Porque quem faz bullying, talvez é quem usa a rede social. Percebe? Por exemplo, hoje em dia é normal eu ficar estressado. Somos amigos, conhecemos segredos. Normal eu ficar estressado consigo. Pego o meu celular, começo a postar coisas sobre si. E vai no Facebook, vai no status, começa a me bombar. Saindo isto, saindo aquilo. De uma forma direta também, de uma forma indireta. Exatamente. Ou até posso mesmo escrever. O canal do Saine Podcast é isso, aquele jovem grava vídeos, mas é isto, aquilo. Então, eu vou falar muita coisa que ofende aquilo que é a sua moralidade. Certo. Então, e você ao ter encontro com a informação que eu vou mandar, por exemplo, na rede social, isso acaba afetando a sua vida. Nós temos hoje muitas pessoas que entraram em depressão por causa do cyberbullying. Certo. Porque receberam violências psicológicas. Via o quê? Telemóvel. Cyberbullying é violar a pessoa psicologicamente a partir do telemóvel. Por exemplo, a pessoa manda e você sofre sozinho lá em casa, ninguém te vê. E aí nós podemos ver que essas consequências podem levar ao suicídio. Não pode, levam ao suicídio. Eu não me lembro aqui o cálculo exato, mas dos anos passados, o número de mortes que está acontecendo por causa do cyberbullying ou por causa da violência psicológica digital está crescendo. Certo. Por exemplo, como você disse, por exemplo, pessoas que desabafam hoje em redes sociais sofrem críticas. Sofrem. E as pessoas não entendem que quem desabafa na rede social está com problemas mentais. A pessoa precisa de apoio. O que as pessoas fazem? Criticam. O que a pessoa pensa? Ninguém me apoia. A pessoa pensa que não há solução. O que a pessoa faz? Recorre à morte como a solução? A solução acaba algo que não é bom. Exatamente, acaba a pessoa entrando em suicídio, acaba se matando, até acaba se isolando de outras pessoas, pensando que ninguém lhe ama, acaba até entrando em depressão, como também nós falamos lá atrás, acaba também entrando em ansiedade e acaba a pessoa pensando que, como podemos dizer, a vida dela não tem mais sentido. Porque se, por exemplo, nós discutirmos aqui e eu te ofender com certas palavras, aquilo fica em sua mente. Você sofre na sua mente. Certo. Mas o cyberbullying não é isso. O cyberbullying, a coisa não fica apenas em sua mente. Porque é uma informação que entra nas redes. Aquilo voa. Todo mundo ouve. Então, em todo lugar onde você passa, você pensa como? Aquele já viu ou já me ouviu? Já me ouviu. Por exemplo, uma situação que está acontecendo muito ultimamente.
as pessoas gravam vídeos, por exemplo, ultimamente consigo ver aqui um assunto muito sensível. É mesmo um assunto ligado à sexualidade, por exemplo. Você encontra, chamam os famosos vazados. Acho que já ouvi falar. Eu acompanhei Já. o caso de uma moça, por exemplo, que se envolveu com um jovem. E ele fez vídeo neste O caso. jovem fez vídeo sem consentimento dela. E ainda que mesmo com consentimento é um assunto que não se aconselha tanto. Expor nas redes sociais. Então, e tiveram aquele ato e o jovem acabou, quando o relacionamento acabou, o jovem fez o quê? Vazou os vídeos. Vazou os vídeos. Nós vimos que aquela moça saiu chorando nas redes sociais, teve problemas familiares, problemas na sociedade. Isso não afeta só ela. Exatamente. Até não ia mais à escola. E todo o choro que ela tinha, ninguém dava atenção. Só dava um nome. Vadia. Todos os nomes eles davam aquela moça. Enquanto ela aparecia para se justificar, as pessoas criticavam. E às vezes quem criticava é quem faz o pior que ela fez, percebe? Então você percebe o impacto disso, é muito grave. Teve uma senhora, por exemplo, que era casada. Teve uma situação com um jovem, não sabemos o que aconteceu até chegar ao ponto de ela trair o esposo, mas traiu e aquele jovem gravou o vídeo e vazou. Aquela senhora teve problemas a nível da família, não dela só. Família dela, do esposo e com os filhos. Você começa a ver que o que você posta, por exemplo, na internet, não tem consequência apenas hoje. Porque o que entra na internet sempre vai ficar na internet, não morre. Então, quer dizer, os filhos daquela senhora também vão ter acesso àqueles conteúdos. Então, imagina uma criança crescer a ouvir aquelas coisas. São consequências graves. A criança já cresce sem valorização. Então, essas são, em parte, aquilo que são as consequências do cyberbullying. Então, isso acaba tirando o valor da outra pessoa. Acaba criando difamação da vida da outra pessoa. Então, isto é um mal que está crescendo ultimamente. Então, acredito que se aqui tem alguém que está nos ouvindo e gosta de difamar o outro na internet, nas redes sociais, então quer dizer que isto vai além apenas de difamação. Isto é acabar com a vida do outro, porque isto leva à morte e já levou à morte de várias pessoas. Então, e também quero referir que o ato de insultar a outra pessoa por meio das redes sociais também é um crime. Isso chama-se o cybercrime. Cybercrime, que é o uso de redes sociais ou plataformas digitais para, seja, ofender a outra pessoa, ou mesmo para divulgar informações falsas sobre a outra pessoa, outra vez invadir a privacidade da outra pessoa. Então, isso faz parte do crime cibernético também, ou cybercrime. Então, talvez é isso que eu queria aqui referenciar. Certo, muito obrigado. Acompanhamos aí, né, as consequências do cyberbullying e o ativista também salientou dizendo acerca do cybercrime, né, indo à última questão do nosso bate-papo, da nossa conversa, né, como é que nós podemos promover o uso saudável e seguro das redes sociais, visto que primeiramente o ativista trouxe-nos os impactos negativos, tanto as consequências. Então agora nós queremos uma solução. Como é que nós podemos fazer, como é que nós podemos promover o uso saudável das redes sociais? Muito bem, obrigado. Quero só referenciar aos nossos telespectadores que quando eu iniciei, eu falei aqui de um pescador que leva a sua rede ao mar. Eu tive a chance de crescer numa zona ou numa província onde tem muitos pescadores. Acho que podes conhecer, por exemplo, você de Sofala, por exemplo, tem muitos pescadores. Você percebe que quando os pescadores entram no mar, se tiverem a chance, os estamos ouvindo aqui, se estão perto da beira, por exemplo, podem ir na beira, nas praias da beira. Então vocês poderão perceber quando eles saem do mar, às vezes, ou mesmo no barco, quando tiram a rede, eles fazem seleção dos peixes bons. Exatamente, uma ceifa. Peixes bons e peixes maus. Então eles levam os peixes que importam e deixam os peixes que não importam. E levam aquilo que é saudável. Então, a forma correta de usar as redes sociais é você levar o que importa e deixar o que não importa. Porque assim como a rede que leva os peixes, carrega tudo, mas nem tudo é benéfico, também nós, ao entrarmos na rede, temos que levar tudo que é bom, deixar o que não é bom, aonde? Lá mesmo. Por exemplo, se você sabe que as redes postam fake, então você não pode postar fake.
Por exemplo, se você sabe que as pessoas, por exemplo, fazem cyberbullying nas redes, então você não pode fazer cyberbullying. Não pode se demorar naqueles conteúdos. Exatamente. E ao invés de você, talvez, acabar tempo em excesso nas redes, procure investir esse tempo a fazer outras coisas, por exemplo, leituras, estudos, conversar com mais pessoas físicas, não pessoas virtuais, ter tempo, por exemplo, para fazer uma caminhada, exercícios, porque há pessoas hoje que são sedentárias, não porque são muito ocupadas, Não. são sedentárias porque só ficam nas redes sociais, no celular. e depois vão perceber que a pessoa acabou ficando, por exemplo, um pouco obesa com sobrepeso. Mas se a pessoa, por exemplo, gastasse um pouco de tempo fazendo exercício, ia resolver esse problema. Certo. Então, para mim, o uso correto das redes sociais é quando nós não deixamos que a rede social possa nos dominar. Certo. Ou não deixamos que ela possa criar uma dependência. E possa nos influenciar para a negatividade. Exatamente. Então, é praticamente isso. Então, nunca usar redes sociais para comparar a sua vida atual ou a sua vida real com a vida que a outra pessoa posta, porque nem tudo que o outro posta pode ser verdadeiro. Então, nunca comparar a sua vida com aquilo que os outros postam. A única vida que você está a viver é apenas sua. Certo. E a nossa vida é sem comparação. Ali. E além de você usar a rede social para se comparar com os outros, usa a rede para se inspirar. Certo. Ao invés de eu ver, por exemplo, o post do Saene, começar a me comparar no sentido negativo, eu tenho que procurar o ponto positivo disto. Certo. Talvez o Saene pode entrar ali a fazer uma postagem de um vestuário, por exemplo. Tem que ver como, por exemplo, o Saene se vestiu, e se vestiu bem ou não, se dá para copiar ou não, mas no sentido positivo. Quer dizer, então nós temos que usar a rede como fonte de inspiração, como fonte de buscar conhecimento, como fonte de conversar de uma forma positiva, não em excesso. Então, tudo aquilo que a gente sabe que o que fazemos na rede é negativo, então vamos parar de fazer. Nem tudo que está na rede é positivo. E nós aconselhamos que, quando a pessoa não tem equilíbrio sobre o que é certo ou errado na rede social, possa aproximar, seja um ativista ou mesmo um psicólogo, o que é muito bom. Se estamos aqui com alguém que tem algum problema de vício em tela, talvez, que está aqui nos ouvindo, então pode, talvez, deixar uma mensagem ali no programa do Saene Podcast, sim, no meu PV. De ajuda, ou no PV dele, que nós estaremos aqui para poder ajudar. Temos amigos psicólogos também, nós também temos um pouco de inclinação psicológica, porque também temos aprendido isso, e também como ativistas sociais, nós também conversamos sobre isso com os jovens, para inspirar mudanças. Então, a sua situação tem solução, desde que você seja encaminhado no lugar certo. Certo. Muito obrigado. Acabamos aqui de ouvir o nosso ativista a desvendar o tema. E para darmos por terminado o nosso tema de hoje, vou dar o espaço ao ativista para que possa dar últimos comentários, né? Em poucas palavras, ou últimas palavras, em poucas palavras. Eu, para deixar minhas últimas palavras, quero dizer o seguinte: a rede social em si não é algo mau, mas depende de mim como eu posso usar a rede de uma forma positiva ou negativa. Então, depende de si como você quer usar as redes, seja de uma forma positiva ou negativa. Mas uma coisa eu vou garantir: que o uso negativo das redes sempre traz consequências negativas. Desde a ansiedade, depressão, e pode levar a mortes, separação social, falta de afinidade, tanto como alguns outros problemas que podem ser ditos como transtornos. Certo. Exatamente. Então, essas são minhas pequenas últimas palavras, né? E dizer que uma das formas de prevenir também esses problemas é passar por uma sessão de educação digital. Por que eu digo isso? Porque nós conhecemos sim, pessoas já viciadas que não conseguem sair do vício. Eu me lembro das palavras do Hipócrates. Deixa-me só tomar aqui uma leitura. Diz-se o Hipócrates: antes de curar alguém, pergunte à pessoa se está disposto a deixar aquilo que fez adoecer. O que indica isto? Não importa apenas você procurar solução
mas que você esteja disposto a deixar aquilo que te fez adoecer. Então, o vício em tela tem solução, mas preciso que você primeiro possa decidir deixar de estar viciado em telas. Então, criar mais momentos com a família, mais momentos com amigos, mais momentos com estudos, mais momentos com Deus. Então, além de você estar ali nas redes sociais, a pesquisar coisas que não tem interesse, seja em oração, por exemplo, né, o que é muito bom também na psicologia. A psicologia acaba dizendo que existe uma parte no ser humano que quando a pessoa ora, então acaba desenvolvendo a mente. Então, eu acredito que isso poderá ser o uso adequado das redes sociais. Então, e sempre que possível denunciar conteúdos abusivos. Muitas das vezes nós percebemos que existem abusos na rede, mas você não denuncia. Às vezes é muito importante denunciar. Por exemplo, eu já denunciei alguns casos de abuso de uma forma positiva, e alguns também conversar com as pessoas sobre isso. Porque quem abusa outros pensa que é normal. Eu às vezes converso com pessoas, quando vejo que postam um conteúdo inadequado, converso. Não, isso não é bom, isso é certo, isso é errado. Porque também a pessoa pode postar na inocência. Também nós também temos que ali hábitos para denunciar esses casos ou para apoiar talvez quem faz o uso dessas coisas. E praticamente é isso que eu queria talvez partilhar aqui com os nossos telespectadores. Certo. E em caso de dúvida poderão nos contactar a partir do programa do CN Podcast. Certo, muito obrigado. Agradecemos pela presença do ativista, aceitou o nosso convite e cá estamos e fizemos acontecer o tema que nós tínhamos plasmado. E agradecemos bastante pela sua presença, pelo conhecimento, e o ativista deixou algo muito importante. Para aquele que precisa de um apoio, né, de uma assistência, é só entrar em contato conosco e nós iremos encaminhá-lo para o ativista e junto vai se proceder o tratamento. E dizer que chegamos no fim, ao fim do da nossa segunda edição do ano 2026. Pedimos para que possam partilhar este vídeo, comentarem, convidarem vossos amigos para que possam fazer parte da família CN Podcast. Muito obrigado. Obrigado.